Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, que Deus possa iluminar, que seja um dia de paz, de tranquilidade, de prosperidade. Meus irmãos, eu estou entrando aqui nesse vídeo porque eu vou falar de uma experiência que eu tive com Deus, o meu testemunho, um dos meus testemunhos com Deus. Foi uma experiência maravilhosa, onde Deus me revelava na palavra, nas orações, que estava comigo e que eu não temesse. Eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, me ajude com essa obra de transmitir a palavra do Senhor. Se inscreve no meu canal e sejam bem-vindos, amém? Aqueles que estão chegando. Meus irmãos, no ano de 2020, eu engravidei e aparentemente a minha gravidez era uma coisa normal. Só que assim que eu me casei, antes de eu me casar com meu esposo, tinha uma promessa na vida dele de ter um filho. E era um menino. Eu e ele escolhemos o nome do menino, Davi. E a gestação foi caminhando. No 4º mês, a minha pressão começou a subir. O meu corpo começou a ficar inchado. E a situação caminhava cada vez mais para uma eclâmpsia. Para quem não sabe, a eclâmpsia é uma doença que a mulher tem quando a pressão fica muito alta e o bebê não consegue, nem o bebê nem a mulher consegue sobreviver. O médico me dizia o meu esposo que eu não ia conseguir resistir a uma cesárea, que não ia dar certo. E Deus me revelava que ia dar tudo certo, que era uma situação onde Ele estava comigo e que eu não temesse. Deus falava isso comigo e com meu esposo também em oração. E a gestação foi caminhando, o meu esposo saiu do emprego para cuidar de mim, porque ele é enfermeiro, e qualquer coisa que acontecesse, ele estava do meu lado. Os dias foram passando, os meses foram passando e a pressão não baixava. Fui até para um cardiologista para ver se era alguma coisa minha mesmo, ou se era por conta da gestação, e era tudo devido à gestação. Não era por minha conta, né? Por causa de mim. Era por conta da gestação, devido à gestação. E os dias foram passando e os médicos cada vez mais não davam esperança. E Deus falando com a gente, você levante a sua cabeça, que a última palavra é minha. Só tenha força e coragem. E 2 vezes eu fui internada. Foi uma gestação muito complicada, de alto risco. Eu fiquei internada para ver se conseguia baixar a pressão. A minha pressão era 22/10, era 18/10. Só sei que Deus estava comigo e me deu vitória. Os médicos falavam que eu não ia conseguir, que não ia dar certo, mas Deus estava comigo. Eu chegava no ginecologista, ele falava que o menino não estava crescendo como era para crescer, que a idade do bebê não condizia com a minha idade que eu pensava. Bem, tudo isso era contra o que Deus estava falando comigo. E eu tinha convicção dentro de mim que Deus era na minha vida, que Deus ia me dar vitória. Por mais que a gente esfrie, né? Às vezes a gente esfria um pouco, porque um profissional da saúde falando uma coisa, a gente fica até... Mas Deus era na minha vida. Deus nunca me abandonou, nem me deixou enganada. Quando eu fui... Sim, sem mais delongas, né? Aí eu fui com 7 meses o meu filho nasceu. Era uma sexta-feira. Os médicos falavam que não tinha mais como o bebê esperar na barriga, porque o feto estava sofrendo muito. E a equipe médica foi uma equipe médica que estava na hora da cesárea. Uns queriam esperar mais um pouco. Outros já estavam falando que não tinha mais como esperar. Isso foi numa sexta-feira. Você tem que... Aí chegaram, ela vai fazer a cesárea.
Só que a gente sabia a frieza dos médicos. Meu corpo estava todo inchado, o meu rosto inchado, tudo inchado, e Deus falando comigo: você vai vencer. Tenha paciência que eu estou com você. Você está nas mãos de um médico que eu estou na frente. E isso, Deus falando com a gente, o meu esposo, ele não tinha nenhuma dúvida que tudo ia dar certo. Eu, às vezes, ficava meia fria, meia triste, com medo, mas o meu esposo não. O meu esposo tinha convicção, tinha fé, a certeza que Deus estava e que eu ia ter vitória. Sim, quando foi na sexta-feira, no dia 31 de julho, o meu filho nasceu, de 7 meses, com 33 semanas, e eu estava lá. Depois da cesárea, foi na sala de cirurgia, foi uma situação muito, assim, que a pessoa apavorada, que ficava com muito medo, que eu sou mãe de primeira viagem, e para mim tudo era novo. E eu ficava lá, eu fiquei pensando, meu Deus. Mas na hora que eu vi o choro do meu filho, eu agradeci a Deus. Quando tiraram ele da minha barriga, que ele chorou, eu disse: ele tá vivo. Ele tá vivo e ele vai lutar e vai vencer. E isso me deixou, sabe? Ao ouvir o choro dele, eu disse: meu Deus, é uma confirmação que ele está vivo, que o Senhor vai fazer ele viver, ele vai vencer. E eu fui pro quarto, após cirurgia, eu fui pro quarto, fiquei lá no meu quarto, todas as mães com os seus filhos do lado e eu sem o meu filho. Os médicos falavam que se ele não tivesse nenhuma reação, com 24 horas ele vinha para casa. Davi, ele nasceu com 1,710 kg. O feto já estava sofrendo, ele já não estava conseguindo passar a alimentação minha para ele, já estava ficando magrinho por conta disso. E a única saída foi tirar o bebê. Só que os médicos pensavam uma coisa. Os próprios médicos do centro cirúrgico pensavam que eu não ia resistir à cesárea. Às vezes tem médico que diz ou a mulher ou o bebê. Mas esse dizia que nem eu, nem o bebê ia viver. Mas foi o contrário, porque Deus estava comigo e me deu vitória. Foi uma situação difícil, porque eu fui para o quarto sem o meu filho, a mulher de resguardo, ela fica mais sensível, mais flexível. Eu fui para o quarto. Com 3 dias, eu tive alta. E o meu filho teve uma reação que começou a regurgitar, a vomitar o leite materno. E falaram que era resto de parto e que ele tinha que ficar na neonatal. Resumindo, no domingo eu tive alta. Quando eu cheguei na UTI Neo, ele estava lá no incubador, eu fiquei muito triste. E eu me derramei nos pés do Senhor, pedindo: Senhor, tira o meu filho daqui. Tira o meu filho daqui, que nesse lugar não é para ele. Eu profetizo, meu Deus, eu determino que esse lugar não é para o meu filho. E Deus falando comigo que ia tirar ele, que ele estava passando por lá só para poder mamar, porque ele era muito pequenininho e tinha muita dificuldade para se alimentar. Mas os médicos, os pediatras falavam não, que ele tem que ficar em observação e tem que recuperar o peso, que é na própria Organização Mundial de Saúde, diz que um bebê só pode sair do hospital com 2 quilos. E Davi, ao passar dos dias, só ficava mais fortalecido, mais saudável. E os exames falavam também que o bebê era um bebê saudável, um bebê que não tinha problema nenhum. E isso foi me alegrando. Mas logo no começo, quando eu cheguei na UTI, eu estava toda inchada. Eu não tive resguardo, meu resguardo foi cuidar dele. E cada manhã, quando eu ia para o alojamento descansar um pouco, eu conversava com Deus, eu derramava a minha preocupação nos pés do Senhor, eu chorava, me humilhava diante do Senhor. Os médicos diziam que ele ia passar de 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependia de como ele fosse suportando, né? Como ele fosse reagindo ao tratamento, de se alimentar bem, ganhar o peso dele normal. Só que eu não
eu não estava conformada com aquilo e disse, meu Deus, eu vou sair daqui logo. E foram 15 dias. 15 dias e Davizinho se recuperou e Davizinho teve alta. Veio para casa e eu disse, meu Deus, se o Senhor fizer isso na minha vida, meu Deus, eu fiz um voto com Deus. Tem uma passagem na Bíblia que também teve muitos personagens bíblicos que fizeram um voto com Deus. E eu me lembro muito bem de Ana. Ana, ela fez um voto com Deus. Ela pediu, Senhor, se o Senhor me der esse filho, ela não podia engravidar, eu vou dar ele ao Senhor de volta, né? E assim eu fiz com Deus. Eu disse, meu Deus, se o Senhor me der esse filho, eu vou pregar a tua palavra em todos os lugares. Para mostrar o que o Senhor fez na minha vida, o que o Senhor mudou a minha vida com esse filho. Porque uma coisa é quando você vem para casa com a sua família de resguardo, com seu filho. E outro totalmente diferente é quando você está com seu filho no hospital, você toda recém-operada e cuidar do seu filho. Aquele amor cresce mais dentro de você. Foi o que aconteceu comigo. Eu chorava nos pés do Senhor. Quando os médicos falavam, vai demorar mais um pouquinho, menino, eu ficava desesperada. Eu dizia, Senhor, eu não aceito. Quando o Davizinho estava na incubadora, ele não tinha ainda... ele estava se alimentando por sonda. Era uma situação horrível ver o meu filho se alimentar por sonda. Eu ficava muito triste. Mas depois ele começou a mamar e começou a ganhar peso. Mas antes dele começar a mamar, eu me lembro que eu chegava na incubadora, colocava minhas mãos assim perto dele e começava a louvar aquele hino da harpa. Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Aquele louvor falava muito comigo. Colocava assim as minhas mãos e dizia que só Deus poderia curar. E ele curou na minha vida. O meu filho tá aí contando vitória. Todos da família falavam que a gente sentia aquela frieza, né? Ele não vai viver, ele não vai se criar, como as pessoas dizem aqui no Nordeste, não vai se criar. Mas Deus fez diferente. Eu sabia que meu filho ia vencer porque eu tinha Deus comigo, ele estava comigo, nunca me abandonou. E meus irmãos, só tenho a dizer para você, Deus é Deus do impossível. Porque os médicos falavam que nem eu, nem o bebê ia sobreviver. Mas Deus me deu um guerreiro. Chamavam ele de guerreirinho no hospital. Porque ele nasceu com 1,710 kg e estava lutando pela vida. E ele venceu. E eu vim para casa numa sexta-feira de posse de vitória com ele nos meus braços. E aquilo foi maravilhoso na minha vida, o que Deus fez. Então, meus irmãos, assim como Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um. Basta você crer. Quando os médicos dizem que não ia dar certo, que aquilo dali você não vai viver, nem o seu filho, nem você vai vencer. O diagnóstico, meus irmãos, a última palavra é do Senhor. Não abaixe a sua cabeça quando um diagnóstico, uma situação, um cenário chegar e dizer que você não vai vencer, porque você vai vencer. Deus é na sua vida. O ser humano pode falar o que for aos olhos humanos, mas não acredite. Acredite nesse Deus que não só mudou a minha história, muda a história de qualquer um que tem fé, que entrega os seus planos ao Senhor. Então, meus amigos e irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que esse meu testemunho sirva para vocês. Porque você sabe que uma mulher com eclâmpsia é uma situação muito difícil. A mulher toda inchada, mas Deus mudou o diagnóstico, Deus mudou a minha vida. Eu só tenho a agradecer o que Deus fez por mim. E Ele está fazendo ainda e mais Ele vai fazer. Porque até aqui Ele me ajudou e a minha família. E eu sou grata a Deus a dizer que todos os dias da minha vida eu vou me lembrar do que Deus fez, de onde Ele me tirou. Quem era eu? A gente tem que se lembrar de onde foi que Deus nos tirou. Para ser um coração grato a Deus por tudo que Ele fez. E Deus, Ele mudou a minha vida com esse filho, porque eu tive experiência com Deus. Eu soube o que era um amor de mãe, um amor por um filho, por um serzinho que você nunca viu.
E isso Deus fez. Eu devo a Deus o que Deus fez na minha vida. E eu agradeço a todos vocês, meus irmãos, que estarem aqui escutando o meu testemunho de vida. Isso foi um dos meus testemunhos. Eu vou contar mais testemunhos nesse canal. Eu só tenho a agradecer a vocês o que Deus fez na minha vida. E pode fazer na vida de qualquer um. Amém? Fiquem todos com Deus. E vamos aguardar os vídeos, né? Cada manhã eu vou estar aqui. Amém?